Caros irmãos, mais uma vez bem-vindos. Vamos celebrar a Eucaristia. Dou-vos as boas-vindas a vós que estão aqui connosco na Capelinha das Aparições, mas também todos que nos acompanham através das redes sociais. Estão hoje connosco um grupo de padres missionários, filhos do coração de Maria, e esta missa será presidida pelo seu provincial, o padre Carlos Candeia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Já fomos apresentados, mas queria dizer que estamos aqui um bom grupo de sacerdotes missionários de uma congregação chamados missionários claretianos. Estamos em 70 países no mundo inteiro. Aqueles que estamos aqui pertencemos à província de Fátima. E a província de Fátima reúne missionários de Portugal, do sul de Espanha, da Inglaterra, do Reino Unido. E estamos aqui reunidos para refletir sobre como podemos estar mais perto das pessoas que acompanhamos nas paróquias nestes diferentes territórios. Somos filhos do coração de Maria, colocamos nesta Eucaristia, junto do coração da Mãe, que sempre nos coloca junto do Filho e do Pai e em comunhão com o Espírito, colocamos as nossas intenções. As nossas intenções são as das pessoas que acompanhamos nessas paróquias. Colocamos também as vossas intenções. Cada um de vós, em silêncio, pode colocar no coração da Mãe, como filhos amados, junto de Jesus, inspirados pelo Espírito, nas mãos do Pai, aquilo que queremos apresentar a Deus. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Oremos. Senhor nosso Deus, fonte de todo o bem, ensinai-nos com a vossa inspiração a pensar o que é reto e ajudai-nos com a vossa providência a pô-lo em prática. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o rei Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias dirigiu-se a todo o povo e disse: Até quando oscilareis para os dois lados? Se o Senhor é o Deus verdadeiro, segui o Senhor. Se é Baal, segui Baal. O povo nada lhe respondeu. Elias continuou: Eu sou o único que fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 bezerros. Eles escolham um, partam-no em pedaços e coloquem-no sobre a lenha sem acenderem o fogo. Eu prepararei o outro bezerro e colocá-lo-ei sobre a lenha sem acender o fogo. Depois invocareis o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Aquele que responder com o fogo, esse é o verdadeiro Deus. Todo o povo respondeu: Está bem. Disse então Elias aos profetas de Baal: Escolhei um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois mais numerosos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não acendais fogo. Eles tomaram o bezerro e prepararam-no. Depois invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas nenhuma voz, nenhuma resposta se ouvia. Entretanto, eles dançavam, dobrando o joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a troçar deles, dizendo: Gritai mais alto, porque, sendo um Deus, pode estar ocupado em negócios ou em viagem. Talvez esteja a dormir, mas acordará. Eles gritavam com mais força e feriam-se com espadas e lanças, segundo o seu costume, até escorrer sangue. Passado o meio-dia, continuaram a profetizar furiosamente até à hora do sacrifício da tarde. Mas nenhuma voz se ouvia, nenhuma resposta, nenhum sinal. Disse então Elias a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias reparou o altar do Senhor que tinham demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem o Senhor dissera: O teu nome será Israel. Construiu com essas pedras outro altar ao nome do Senhor e fez em volta do altar uma vala
que podia levar 2 medidas de semente. Depois preparou a lenha, partiu o bezerro em pedaços, colocou-o em cima da lenha e disse: enchei 4 bilhas de água e deitai-a sobre a vítima e sobre a lenha. Feito isto, ordenou: uma vez mais. E eles assim fizeram pela 2ª vez. Depois disse: outra vez ainda. E eles assim fizeram pela 3ª vez. A água correu em volta do altar e até a vala ficou cheia de água. À hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, mostrai hoje que vós sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem realizei tudo isto. Respondei-me, Senhor, respondei-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois o verdadeiro Deus e que converteis os seus corações. Desceu então o fogo do Senhor e devorou a vítima, a lenha, as pedras, a terra e secou até a água que estava na vala. Ao ver isto, todo o povo se prostrou com a face em terra e, cheia de temor, exclamou: o Senhor é o verdadeiro Deus. O Senhor é o verdadeiro Deus. Palavra do Senhor.
alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Guardai-me, Senhor, e esperai em vós. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos, guiai-me na vossa verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino de Deus. Palavra da salvação. A primeira leitura, a dada altura, fazia uma pergunta que nos devemos fazer também nós. Até quando oscilareis para os dois lados? O contexto desta pergunta era de um povo que não sabia bem quem era o seu Deus e oscilava entre os deuses de Baal e o Deus de Israel. E depois ouvimos todo o relato e percebemos que no fim o povo confessa o Senhor de Israel como o seu Deus. E no Evangelho, Jesus diz aos seus discípulos: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Esta lei e estes profetas eram o Antigo Testamento, toda a história, toda a tradição judaica. E Jesus diz: Eu não vim revogar, eu vim completar. O que é que Jesus traz de novo?
O que é que falta para completar, para dar plenitude à lei? O que é que nos falta também a nós para que deixemos de oscilar e possamos viver a nossa vida com uma opção fundamental por uma forma de ser e estar, que é aquela que nós vimos em Jesus, aquele que vem completar a lei, aquele que vem dar-lhe plenitude, aquele que nos diz que para além das leis e das normas, que são importantes, que são pedagogia para encontrar o centro, para além disso está aquilo que é a nossa verdadeira identidade e que nos é revelada no próprio Jesus. Jesus é a plenitude da lei. Em Jesus nós podemos ver-nos ou descobrir qual é a nossa verdadeira vocação de pessoas humanas, homens e mulheres, individualmente e também como nas nossas relações, em família, como sociedade. Se queremos saber ou viver em plenitude, olhemos para Jesus, deixemos de oscilar, olhemos para Jesus. E a plenitude que Jesus oferece é essa vida entregada, uma vida feita Eucaristia, feita pão partido, feita alimento, feita entrega, toda ela dádiva, uma vida que cria comunhão, que não exclui, que se faz próxima, que toca, que não tem medo da fragilidade, do pecado, daquilo que às vezes nós chamamos sujo, que se aproxima, que toca, que levanta, que cura. Essa é a plenitude da lei. Se queremos viver em plenitude, olhemos muito para Jesus. Aprendamos a celebrar este sacramento, a Eucaristia, onde este amor que vemos em Jesus se nos oferece novamente, uma e outra vez, para que, como Jesus, nos sintamos amados pelo Pai, para que, como Jesus, sintamos a força do Espírito, essa vida nova que vimos em Jesus e que nos habita desde o dia do nosso batismo. Essa é a vida em plenitude. Essa é a nova lei, a lei da nova aliança, a lei que está inscrita no nosso coração, no mais profundo do nosso ser. Já a temos. Temos de aprender a desfrutá-la, a saboreá-la. E na medida em que formos capazes de nos colocarmos na vida assim como Jesus, vamos experimentar uma alegria profunda, essa que não tem ressaca, não aliena, mas é profunda. E vamos também aprender a viver esperando, confiando nele, mais além das nossas forças, porque nós somos frágeis. Nós somos frágeis. Mas quando nos abrimos a Ele, quando nos abrimos ao seu amor, quando nos abrimos à plenitude da sua lei, percebemos como somos amados. E percebemos como essa experiência de saber-se amado nos abre e nos faz capazes de amar também, de perdoar também, de criar comunhão também, de ir mais além daquilo que são as normas e ir mais ao fundo daquilo que nós somos, como imagem do próprio Deus. O ser humano é a imagem do próprio Deus. E em Cristo nós vemos a plenitude daquilo que nós somos e estamos chamados a ser. Demos graças a Deus pelo dom da fé, por esta palavra, por este sacramento da Eucaristia,
onde fazemos memória, onde celebramos e onde experimentamos esse mesmo amor que vimos em Jesus. E desfrutemos da alegria de ser parte, de fazermos parte daqueles que somos de Cristo. E assumamos o grande compromisso e a grande missão de, a partir dessa experiência de nos sabermos filhos, amados e irmãos, irmos transformando o mundo nas coisas simples, nos gestos do cotidiano, na nossa família, sem medo da nossa fragilidade, confiando sempre, abrindo-nos a Ele. Que assim seja. José Miguel e Mónica. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezamos todos também por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, as árvores conhecem-se pelos frutos e as pessoas pelas obras que realizam. Peçamos ao Pai a graça de fazermos a sua vontade, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que os párocos e os pregadores se preocupem, ao falar dos problemas deste tempo, de o fazerem com a linguagem do Evangelho. Oremos. Para que os homens honestos denunciem um mundo de corrupção e de mentira, onde ao bem se chama mal e ao mal se chama bem. Oremos. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia. Para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos
e os leva ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos. Oremos. Para que os catecúmenos e os fiéis não tenham medo de proclamar com a vida em toda a parte as obras de Cristo que o revelam como Filho de Deus. Oremos. Para que os homens e as mulheres do nosso tempo não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade. Oremos. Para que o livro da aliança do Senhor, encontrado e lido diante do povo de Israel, ilumine as assembleias dos cristãos. Oremos. Ajudai-nos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, porque só vós podeis fazer que demos bom fruto, com auxílio da vossa divina graça. Por Cristo nosso Senhor. Oremos todos para que este sacrifício que é meu e também vosso seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oblação vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho.
Ele é a vossa palavra, porque em tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, pelos séculos dos séculos. Como filhos amados, com confiança como irmãos, rezemos ao Pai como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Nós vos pedimos, Senhor, que a ação santificadora deste sacramento nos liberte das más inclinações e nos conduza a uma vida santa. Por Cristo nosso Senhor. O nosso fundador, Santo António Maria Claret, quis que nós nos chamássemos filhos do Imaculado Coração de Maria. Ela, Maria, no seu coração de mãe, seria capaz de forjar em nós verdadeiros discípulos à imagem do seu Filho Jesus. Vou agora em nome e junto com os meus irmãos de comunidade, e vós podeis juntar-vos a mim e a nós, consagrando a nossa vida ao coração de Maria, com umas palavras que nascem da experiência do nosso fundador. Ó Virgem e Mãe de Deus, eu me entrego por vosso Filho e servo, consagro-me ao vosso amor materno, para que formeis em mim Jesus, o Filho e enviado do Pai, o ungido do Espírito Santo, para anunciar a boa nova aos pobres. Fazei que lhes revele o Pai Celeste. Ensinai-me a guardar como vós a palavra no coração, até me transformar no Evangelho de Deus. Mãe, eis o vosso Filho, formai-me. Mãe, eis o vosso Filho, enviai-me. Mãe, eis o vosso Filho, falai por mim, amai por mim. Guardai-me, não suceda que, anunciando o Evangelho a todos, excluído fique do vosso reino. Em vós, Mãe, pus toda a minha confiança, jamais serei confundido. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção,